E atenção concurseiros, 2015 deve ser um ano promissor para quem deseja ter um emprego no setor público. São quase 29 mil vagas que devem ser abertas pelo governo federal, mas a quantidade de cargos pode chegar a mais de 200 mil, considerando as esferas municipais e estaduais. Estabilidade e altos salários são os principais atrativos. Fernando é médico e está de olho na vaga de perito do INSS. A rotina de estudos para o concurso público já começou e o principal desafio dele está sendo conciliar o trabalho com a sala de aula. Mas ele sabe que lá na frente todo o esforço vai valer a pena. Se você quiser uma estabilidade, o concurso público federal principalmente é uma boa saída. Você consegue expandir na carreira, você consegue se preparar e ter uma maior qualidade de vida até para quando chegar o tempo de se aposentar. Estabilidade, bom salário e até, quem sabe, o fim de semana livre. Tá vendo esse pessoal concentrado aqui atrás de mim? Pois é, tá todo mundo estudando para isso. E 2015 pode ser o ano em que muitos deles vão conquistar o emprego dos sonhos. Quase 29 mil cargos públicos devem ser oferecidos pelo governo federal este ano. Desse total, cerca de 14 mil são para o Poder Executivo, Banco Central, Receita Federal, INSS e Ministério da Fazenda. Outras 15 mil vagas são para a área de justiça, como tribunais, Defensoria Pública e Ministério Público da União. Mas o número de postos de trabalho disponíveis em concursos pode chegar a mais de 215 mil, considerando também as esferas municipais e estaduais. Para quem espera ocupar uma dessas funções, a dica é não se desesperar. Planejamento é a palavra-chave para organizar bem a maratona de estudos. Dentro de um ano, com planejamento, organização e uma rotina de 2 a 3 horas, nós estamos falando de um período suficiente. Diviene já concorreu a uma vaga no setor público e teve a prova de como a disputa por um cargo é acirrada. A advogada não conseguiu passar, mas foi graças a essa experiência que ela decidiu se dedicar mais ao objetivo profissional. Qual que é o caminho para conseguir chegar a esse objetivo aí? É o foco, a dedicação, os estudos, procurar um local que te proponha, né, uma qualidade de estudo, que estude aquilo que possa cair no concurso, que te prepare para o que pode vir na prova. E não adianta, viu? A preparação deve ser realmente intensa, por isso é preciso se empenhar bastante. Para a gente falar mais sobre esse assunto, nós convidamos o professor João Georgeton Barbosa da Silva. Ele é professor mestre em Direito e trabalha há muito tempo em cursinhos preparatórios. Professor, muito bom dia para você. Bom dia. Seja bem-vindo. Começo te perguntando o seguinte: na hora de escolher um concurso público para me candidatar a uma das vagas, o que a gente deve levar em consideração? Formação profissional apenas, salário ou algum outro elemento? É um conjunto, veja, o salário, claro, é um grande atrativo, é muito importante, mas conforme o aluno vai estudando, se preparando, ele começa a verificar quais são aquelas matérias ou aqueles pontos que ele tem mais atração. O salário é muito importante, mas ele também acaba tendo gosto por determinadas áreas e isso acaba estimulando ele a estudar, inclusive, para determinados cargos, às vezes nem aquele em que ele, a princípio, teria interesse. E me diz uma coisa, quais são as áreas mais concorridas? Os concursos mais procurados são os concursos federais, na esfera federal, né? E principalmente por causa do salário, né? Autarquias federais como o INSS, então nós temos a Receita Federal, o INSS. Alguns concursos estaduais, por exemplo, o Oficial de Justiça também é um concurso bastante procurado. Então são áreas que pagam bem e são áreas bastante procuradas pela maior parte dos alunos, né? E para essas áreas muito concorridas, quantos anos de preparação? Eu sei que não tem uma receita, mas assim, em média, pelo menos quanto tempo assim, para a pessoa estar apta e conseguir fazer uma boa prova? Mesmo que não passe de primeira, mas que consiga ter um bom desempenho. Isso vai depender muito do preparo anterior dele, né? O ginásio, bagagem, o colegial, né? Porque você tem temas bastante específicos, português, matemática, são matérias que você tem que estar bem preparado. Informática hoje é um grande campo e se você tem um preparo razoável anterior, né, isso facilita, te ganha tempo. Se não tiver também, é possível você aprender o que deixou de aprender lá atrás rapidamente, né? Porque até você está mais focado, você está mais determinado, isso facilita o aprendizado. Agora, não tem uma época, um tempo razoável. Nós já tivemos alunos que fez um cursinho de 6 meses, depois fez mais 2 meses para um concurso específico
E entrou. Ela foi, hoje é agente de promotoria, quer dizer, é bem específico. E tem gente que às vezes leva um pouco mais de tempo. Por quê? Porque tem que se preparar melhor em português, matemática, informática. Mas é uma questão de estar trabalhando sempre, de estar estudando. É uma questão de tempo, porque uma hora ou outra ele acaba conseguindo. O negócio é não parar de se preparar. E me diz uma coisa, na hora de separar os estudos, né, fazer todo o cronograma de estudos, a gente sempre tem que atacar nas disciplinas, assim, nos conteúdos que a gente tem menos afinidade, para conseguir se dedicar um pouco mais, ou começa pelo que tem mais facilidade, que vai dando aquele ânimo e depois a gente vai porque a gente não gosta tanto? Exige um pouco de planejamento. Você tem que ter sempre em mente que todos os concursos vão pedir português, matemática, informática. Você gostando ou não, você vai ter que estudar aquilo. Então é necessário focar de qualquer forma. Mas depende muito do tipo de concurso que você pretende. A maior parte hoje também exige um pouco de conhecimento na área jurídica, então você vai ter que se dedicar também a isso. É se organizar e trabalhar com cada. Claro que aquilo que você tem facilidade te dá mais prazer, você não precisa uma dedicação tão grande. Aquilo que você tem mais dificuldade vai exigir mais de você, né? E me diz uma coisa, quem nunca prestou um concurso público na vida e não sabe nem como que é o passo a passo, qual que é o cronograma? Como identificar quais são as oportunidades? Preparo, depois acompanhar resultados, como que funciona esse passo a passo? Bom, a partir do momento que você resolve que vai ser um servidor público, você tem que tentar verificar qual é a matéria, qual é o campo, aquele concurso, aquele cargo que você almeja. A partir do momento que você identificou, verificar o edital, porque os editais antigos estão aí disponíveis, verificar qual é a matéria e daí por diante você passar a se dedicar, se organizar e passar a estudar, verificar realmente, talvez pegar uma prova antiga para ver o nível, né, para você poder ir se preparando adequado para aquele cargo que você está procurando. Quem às vezes não tem certeza, inclusive, que muitas vezes acontece, ele não sabe direito qual é o cargo, ele quer um cargo, é começar a se preparar, como eu falei, começa a estudar, pega editais de vários concursos que ele acha interessante, todos eles, como eu falei, vão ter um foco básico, português, matemática, informática, e começar a estudar. Aos poucos ele mesmo vai identificar aquelas situações, aquele cargo que ele realmente se identifica mais. Me diz uma coisa, só para a gente encerrar nossa conversa aqui. A pessoa foi aprovada. Isso não impede que às vezes ela não foi aprovada naquele concurso que ela queria, né? E está esperando um outro. Nada impede que ela assuma aquele cargo e continue estudando porque ela tanto almeja, né? Com certeza. Aliás, isso não é incomum, porque depois de um certo tempo, de um certo preparo, o aluno já começa a ter condições de passar em mais de um. Ele passa em um, toma posse, pode até entrar em exercício e às vezes ele passou em um outro que demora um pouco mais para chamar. Não tem problema nenhum. Ele sai daquele primeiro cargo que ele havia prestado, pede exoneração e aí toma posse e entra em exercício no segundo cargo. Isso não traz nenhum tipo de problema para a vida profissional dele. Tá certo. Esse é o professor João Georgeton Barbosa da Silva. Muito obrigado pela sua participação. Nada, e pelos esclarecimentos e até a próxima.